Boa tarde. Salve, tá me ouvindo? Tô. Tranquilo. Deixa eu só, tô meio atrapalhado aqui com os fones, que eu tava fazendo uma matéria até agora. Melhorou o Imagina. áudio? Tá ótimo. Maravilha, vamos lá. Tô te ouvindo bem também. Tudo beleza? Beleza. Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiro para o grande público que não te conhece, apesar que eu acho difícil, que o pessoal curte bastante seu trabalho aqui. Oh, que bom. Imagina. Fico feliz em saber disso. Bom, vamos lá. Eu sou o Sal, jornalista há 15 anos, formado pela Univale e um amante inconteste do rock, da música, né? Adoro outros gêneros também, não só rock and roll, mas minha essência é roqueira. Eu sou o dono do canal Pitadas do Sal, que desde janeiro de 2021, ali ainda no auge da pandemia, eu comecei a fazer lives semanais abordando esse tema do rock and roll e principalmente sobre Beatles, né? Acabou que o canal estabeleceu a segunda-feira, toda segunda-feira, já há mais de um ano, eu faço uma live sobre um tema relacionado aos Beatles, para vocês verem como é uma banda importante, né? Que a banda acabou faz mais de 50 anos e a gente ainda está falando deles aqui, né? Sim. E eventualmente eu expando, falo de quadrinho, de cinema também, que são essa cultura popular que eu gosto, né? Algumas pessoas me chamam de nerd. Quando eu era garoto, ser nerd era meio vergonhoso. Depois passou a ser moda. Então eu não ligo. Se as pessoas quiserem me chamar de nerd, sou nerd com muito orgulho, mas eu amo cultura pop, literatura, quadrinhos, cinema, música principalmente. E é isso, foi um prazer esse convite aí recebido e estou aqui para falarmos de música. Vamos lá. Sim. Inclusive, esse podcast era sobre cinema antigamente. Se Legal. você olhar os episódios antigos e o canal também, tanto no Spotify como no YouTube, você vai ver que tinha muito tema de cinema. Legal, legal. Mas, pô, segue fazendo. Cinema é sempre bom. Só que eu queria focar em apenas uma coisa, sabe? Tipo, só no rock, ou só no cinema, aí eu perdi o gosto pelo cinema. Mas eu ainda deixo dos vídeos no ar para o pessoal ver como que começou tudo. Ah, Que, legal. ne- que nem você, inclusive, com os vídeos de receita, né? Culinária. É, É verdade, é verdade. Dos primórdios do canal, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer com o canal e tudo, né? Eu tinha o canal mais de sim. hobby, aí postava algumas coisas que eu gostava ali, umas entrevistas e tal. Até falava de música eventualmente, mas as paradas ali das receitas fez sucesso ali na época. Mas da onde que você teve a ideia de criar o Pitadas do Sal? O Pitadas do Sal, cara, surgiu ainda na época da faculdade, quando eu fazia jornalismo na Univale. Eu fui convidado para apresentar um quadro na Rádio Univale, apresentado pelo meu querido amigo Roberto Vieira, que era locutor da rádio lá onde eu trabalhava. Sim. Esse programa seria um programa semanal, um drops ali de 15 minutinhos, aonde eu apresentava uma música de rock nacional, de rock internacional, tanto faz, e dava uma contextualizada, contava alguma historinha ali relacionada ao artista ou à música, né? E ele batizou esse quadro de Pitadas do Sal, que a princípio é uma coisa meio clichê, né? O meu apelido é Sal, Pitadas, ao invés de sal, do sal, que são as minhas pitadas. Mas é uma coisa que, embora clichê, eu acho que funciona muito bem. E aí eu Sim. adotei para o canal também. É, os primórdios do seu canal são muito legal. Eu gosto do seu do banner. Música, cinema, mundo geek, interseções. Ah, sim. O banner é mais recente, assim. Sim. Foi feito por umas meninas que estavam me ajudando na divulgação do canal no meio do ano. E eu sou super grato a elas, que ficou lindo, realmente. Eu também gosto. Sim. E sobre o rock, qual que foi a sua influência para começar a gostar? Um familiar, essas É, coisas. eu fui criança nos anos 70 e adolescente nos anos 80, né? Então, assim, o rock, embora nos anos 70 não estivesse mais no mainstream,
como ele estivera nos anos 60 ali com a Jovem Guarda e depois voltou mais forte nos anos 80, ainda tinha uma cena rock and roll, né? Tinha Rita Lee, Raul Seixas, Mutantes, Secos e Molhados. Eu cresci ouvindo isso e ouvindo Roberto Carlos da Jovem Guarda e tudo. Na virada dos anos 70 para os anos 80, no início da minha adolescência, veio o boom do rock nacional, né? Do rock Brasil, e a Blitz pirou minha cabeça. Assim. Quando eu vi Você Não Soube Me Amar no rádio, eu tinha 11 para 12 anos de idade, e aquilo era muito diferente de tudo que tocava no rádio, né? De tudo que eu ouvia. Uma linguagem muito pop, né? Muito urbana, muito relacionada ao jovem mesmo, né? E aquilo ali me despertou uma paixão avassaladora pelo pop rock, pelo rock. E, obviamente, através da Blitz, eu fui descobrindo outros artistas, né? Vieram surgindo outros artistas na esteira da Blitz, como Barão Vermelho, Paralamas, Legião, Capital, RPM, Engenheiros, enfim, Titãs. Né? Na época, junto com a Blitz, já vinha ali Lulu Santos, Marina, Rádio Táxi, Erva Doce. E eu vivia no Rio essa época, né? Eu sou carioca, vivia no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de assistir os shows de quase todas as bandas importantes do rock Brasil dos anos 80, né? E eu acompanhei ali a ascensão e queda de várias delas. E isso foi muito importante para a minha formação, porque a música me levou para a literatura, a música me fez querer fazer jornalismo, a música me fez querer escrever poesia, a música me fez querer aprender a tocar um instrumento, a música me fez querer montar uma banda. Enfim, eu agradeço ao que sou, a pessoa que me tornei, também a música, além da criação ótima que eu recebi. O Rio de Janeiro era o centro, eu acho, para esse pessoal, né? A própria Legião saiu lá de Brasília, né? Foi gravar os discos lá no Rio. Exatamente. Rio e São Paulo ali, acho que eram os grandes lugares. O Capital gravou em São Paulo, o primeiro LP. Foi. E As bandas, quando não eram do eixo Rio-São Paulo, elas vinham e ficavam ou no Rio ou em São Paulo. Muitas sim, aportavam no Rio, porque no Rio estavam as gravadoras, né? A maioria das gravadoras, ou das sedes das gravadoras, né? Então, muita banda foi para o Rio, né? Como você falou ali, a Legião e tudo. Mas o Engenheiros, embora tenha saído de Porto Alegre para o Rio, eu acho que eles gravaram também num estúdio de São Paulo, da BMG e tudo. Mas tinha isso, né? De você armar acampamento ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você tá coberto de razão. é como os engenheiros falam, né? Longe demais das Hoje, capitais, né? as capitais, Rio e São Paulo, né? As capitais que ele se refere, né? Humberto, né? Um É, gênio, por sinal. isso aí. Esse São Paulo e o Rio sempre foi bem servido de banda. Em São Paulo tem o Ira, tem o Traje, tem os Titãs, tem o RPM, tem um monte de coisa. No Rio tem os Paralamas, tem Sim, Barão sim. Vermelho, é A isso. cena começou com essa galera ali, né? Não que tenha iniciado exclusivamente com a Blitz no Rio de Janeiro. A Blitz foi a responsável por abrir as portas, por chamar a atenção das gravadoras, né? As gravadoras, os executivos das gravadoras viraram prestar atenção na Blitz e falou: pô, tem um negocinho aí, vamos ver, vamos dar uma investida para ver se não tem outros jovens fazendo esse tipo de música para a gente investir e ganhar, ganhar uns trocados, porque a gravadora está sempre interessada nisso, obviamente, né? No lucro. Mas ao mesmo tempo que tinham as bandas do Rio, né, como Kid Abelha, Sangue da Cidade, Celso Blues Boy, tudo, já fazendo um som ali no Rio, como você falou, em São Paulo também tinha ou estava surgindo Titãs do Iê, Ira, Voluntários da Pátria, e Cabine C, posteriormente, né? Tinha a Gangue 90, que era do Júlio Sim. Barroso, que é carioca, mas a banda praticamente se formou em São Paulo, é tida como uma banda paulistana, né? Então é isso aí. Aí depois que as bandas do Rio e de São Paulo já estavam estabelecidas,
as gravadoras passaram a olhar para outras regiões do Brasil, como Brasília, como Rio Grande do Sul, né, na própria Bahia, com Camisa de Vênus e tudo. Então, assim, o negócio era investir em quem estava produzindo aquela música jovem ali para a época, né? Sim. Eu notei que você curte bastante biografia de banda, né? Cara, demais, demais. Eu acho que na minha estante, 80%, ou até um pouco mais, 85% dos meus livros são biografias de bandas, de banda, de artistas, né? Eu tenho Sim, desde Beatles, bastante coisa, mas tenho Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan, biografias solo dos Beatles, né? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, e tem de várias bandas brasileiras também, como Legião, Engenheiros, tem de sim. artistas da MPB, como Caetano, Gil. É um tipo de literatura que me atrai bastante, conhecer a história, né, de como Sim. essa rapaziada que eu admiro, que eu gosto, iniciou, né, como eles se formaram. Tem umas biografias que eu super recomendo, são bem bacanas. Eu tenho bastante também. Tem do Barão, do Legião Urbana, do Biquíni, A do Barão do. é sensacional, do Cazuza também, aquela que a mãe dele Sim, escreveu, Suas Mães São Felizes, é maravilhosa. sim. As biografias são muito legais, só que eu grifo os livros, né? Nossa, fica cheio de marcadorzinho depois pra ver o que as partes mais interessantes assim dos Sim, livros. sim, sim. É legal para depois dar uma consultada, né? Fica mais fácil a localização das informações. Eu também faço isso. Cheio de marca-texto. Mas leio, E mas leio outras coisas também. Gosto de ler Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Albert sim. Camus. Tem uns livros fora de música, assim, que eu gosto de ler também, que eu acho bacana. Pode falar, desculpa, eu te cortei. Como que começou as entrevistas no canal? Você lembra quem foi o primeiro? Sim, lembro. Foi nesse formato de live, né, que eu comecei a fazer em janeiro passado. Eu fiz uma pré-live, na realidade, em 2020, em agosto de 2020, salvo engano, porque eu estava decidido a tocar o canal de forma mais séria ali, né, que se Sim. tornasse realmente um veículo para eu poder me expressar. Então eu fiz uma live, eu chamei dois amigos meus que fizeram um fã-clube Além dos Outdoors comigo, que foi o primeiro fã-clube dos Engenheiros do Havaí no Brasil. E para minha surpresa, eu consegui que o Augusto Lix participasse. Então, assim, foi uma live com dois amigos meus para eu experimentar o formato, como é que ia ser e tal. E tive o privilégio de ter o Augustinho Lix participando, assim, de surpresa até para os meus amigos. Eles não esperavam que o Augusto participasse. Eu já estava ciente da presença dele, obviamente, né? E foi muito legal. E eu não continuei dali porque eu fui chamado para fazer um trabalho em Santa Catarina, para fazer como se fala, uma campanha política, né? Eu, como assessor de imprensa, eu fui acompanhar um político em Santa Catarina que estava em campanha. Aí, quando eu voltei, em novembro, outubro, novembro, eu falei assim, não, vou me organizar direitinho a partir de janeiro, então eu vou começar a fazer as lives de forma mais recorrente no canal. Comecei fazendo uma por mês, depois duas, já teve semanas que eu fiz 5, de segunda a sexta. E o primeiro dessa fase, né, desde que eu comecei e não parei mais, foi o jornalista Ricardo Alexandre, que escreveu o livro Dias de Luta, que tem um Ah, podcast sim. Discoteca Básica e tudo. Ele foi o primeiro convidado, o primeiro entrevistado. Daí, depois dele, veio o Márcio Guerra, que tem um canal que ele ensina, tem curso de canto, tudo é muito legal o canal do Márcio Guerra. Ele é um youtuber, né, que é professor de canto. O Gilvan Moura veio nessa leva logo no Beatles início. School, né? Hã? Da The Beatles School, Isso, né? Gilvan Moura da The Beatles School, isso mesmo. Aí eu convidei a queridíssima Lise Bravo, que faz uma falta danada, que infelizmente nos deixou, né? Acho que a última participação dela, assim, no meio midiático, né? Dando entrevista e live, foi no Pitadas do Sal.
Ela participou de algumas lives no canal ano passado, se sentia super à vontade, super feliz, assim, porque ela era. Oi, esse barulho foi aqui? Não. Não sei. Não, estranho. A Lizzie se sentia muito querida, assim, nas participações dela no canal, né? Então, eu tive esse prazer de tê-la ali com a gente, participando de algumas lives. E nesses quase. Em janeiro, eu considero que vai fazer 2 anos de lives ininterruptas. Cara, passou muita gente bacana, como a Joyce, né? A Joyce Moreno, o Frejá, o, Nossa, o Roberto deve ser demais entrevistar esse cara aí. foi o Guto Goff, quem mais? O Fred Nascimento, o Billy Brandão, o Augusto Lix já voltou mais umas 2 vezes. Quem mais? Ricardo. Oi? O Ricardo Ricardo, Palmeira. o Ricardo Palmeira, né? O Ricardinho Palmeira, irmão do Dé, que era baixista do Barão. O Ricardo Alexandre voltou também. Luiz Felipe Carneiro, do canal Alta Fidelidade, já participou também de 2 lives no canal, muito legais. O Gilvan se tornou um grande amigo meu, vira e mexe, a gente faz lives juntas aqui no canal. Hoje, inclusive, nessa segunda-feira, aí, para quem for assistir de novo, aparece lá no canal. Nessa segunda-feira, dia 7 de novembro, às 19 horas, tem uma live com a terceira parte da análise que a gente está fazendo do Revolver, dos Beatles, esse lançamento de 2022, com a participação do Gilvan. Cara, Sim. tem tanta. Teve o baterista dos Incríveis, o Netinho, cara, que foi um prazer recebê-lo. Eu fiz um faixa a faixa comentando o primeiro álbum do Secos e Molhados com um dos guitarristas da banda, né, o Gerson Conrad, que para mim foi um orgulho assim ter o Gerson também participando. Eu fiz a análise do Revolta dos Dandies, dos Engenheiros da Havaí, com o biógrafo da banda e o produtor do disco. Então, assim, tem umas paradas que eu dou uma sorte de ter esses convidados que ilustram muito o assunto, né, o tema. Então, esse material que eu estou conseguindo deixar arquivado no canal da música me dá muito orgulho, sabe? Porque eu sei que é um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação e que tem muita informação, sabe? Tem muita qualidade ali. Infelizmente é um canal de nicho, né? Nem todo mundo está afim de assistir 2 horas de live ou falando, ouvindo sobre música. É uma pena, né? Sim. Porque são papos assim, cada papo é muito construtivo. E através dessas lives também eu conheci os meus atuais colaboradores que se tornaram amigos, né? Como o Romero Carvalho, por exemplo, o Fábio Lima, o Márcio Grings já era meu amigo, se aproximou muito mais na época que eu morei no Rio Grande do Sul, nós éramos amigos, vivíamos batendo bola sobre música ali, né? E agora ele, desde o ano passado, que ele está comigo também no Pitadas do Sal, colaborando, praticamente toda semana ele está participando de uma live comigo. Então, e sempre nesse clima descontraído de loja de disco, sabe? Que era um clima que a gente tinha ali nos anos 70, nos anos 80, até o início dos anos 90, onde a gente ia para a loja de disco, ver os lançamentos, aí bater um papo com o vendedor, ou com algum outro colega, ou conhecia alguém ali, e falava de música naquela coisa mais descontraída. Então, embora tenha muito conteúdo, tenha muita informação de qualidade e tal, o canal tem essa característica de ser uma coisa leve, com um clima de loja de disco, que eu costumo falar, né? Mas as pessoas que colaboram, assim, eu procuro ser muito criterioso, né? Porque não basta ser só um convidado, tem que agregar ao conteúdo. E isso eu tenho muita sorte de ter esses colaboradores comigo. Sim. Você, o Júlio e o Luiz Felipe Carneiro são mais inspiração para esse canal aqui que eu tenho mesmo. Pô, que bacana, eu fico feliz, cara. O Júlio é um querido também, já participou de 2 ou 3 lives aqui comigo e é uma inspiração para mim também, os dois, né? O Júlio e o Luiz Felipe Carneiro. Eles fazem um trabalho sensacional. Sim. O Júlio passou por aqui faz um mês já. Eu vi que você conversou com ele. Falta conseguir o Luiz Felipe Carneiro. Manda uma mensagem para ele que ele responde. Eu mandei. Ai, peraí. Eu mandei, só que ele não viu. Acho que foi um mês que eu mandei já. Depois tenta de novo. Ele sempre me respondeu ali no início, antes dele
participar da live, eu mandava para ele no Facebook, até não era nem no Instagram, e ele respondia sempre. De repente ele está muito ocupado agora, que ele escreveu os livros ali, né, do Rock in Rio e do Sim. Caetano Veloso. Talvez seja por isso. Esse canal aqui eu tenho 3 quadros, né? Eu tenho um quadro, geralmente, que eu conto as curiosidades de um disco, de uma saída de algum membro, sendo que eu fiz apenas um vídeo desse tema do Barão Vermelho de 82. Ah, legal. Que é um disco que eu gosto bastante, mas não sendo aquele sucesso, que vendeu acho que 9 mil cópias, algo assim. Vendeu muito pouco na época e de início assim ele vendeu um pouquíssimo, acho que umas 4 mil cópias. Depois, no decorrer do ano, ele vendeu um pouco mais, mas vendeu muito pouco, muito pouco. Eu fiz uma live com o Romero Carvalho também sobre esse primeiro álbum do Barão Vermelho, que é o meu preferido do Rock Brasil. Sério? É o meu álbum preferido. O Romero vive me zoando por causa disso. Ele melhor do que o Secos e Molhados. Eu falei, para mim é. Não que eu esteja desmerecendo dos Secos e Molhados, ou enfim, qualquer um outro. Mas que, para mim, ele tem uma relevância muito grande. A minha conexão com ele é muito forte. Então, para mim, né, ele é o melhor álbum mais importante da discografia brasileira do pop rock nacional. Eu tenho muita faixa muito boa. Gosto muito de Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Conto de Fadas é legal. Tudo. Ali eu não acho que tenha um filler, cara. Eu não pulo uma faixa. Todo álbum eu acho sensacional. Todas as canções eu acho sensacional. Sensacionais. Ação Livre relançou ele em 2012, né? Com 2012, com faixas bônus. Eu tenho também essa edição. Ficou muito legal. E a música Sorte e Azar ficou muito bonita, né? Sim, o Ezequiel cortou ela na primeira mão porque o Azar ele não gostava no nome de uma música, né? Achava muito. Tinha azar. E a questão de eles não queriam muita balada, né? Eles já tinham um bilhetinho azul, eles não queriam que tivesse 2 baladas, que a banda, eles queriam mais que a banda ficasse conhecida mesmo pelo rock and roll. Aí teve esses 2 fatores para a faixa ser cortada. Ponto Fraco é legal também. Sensacional. Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que você falou, Por Aí, é uma faixa que eu amo. A abertura do disco com Posando de Estar, eu acho sensacional. Super Billy bom. Necão, Certo Dia na Cidade, Conto de Fadas. É aquilo que eu falei, cara. Para mim, não tem uma faixa ruim. Dos 3, eu adoro o Maior Abandonado também. Mas, para mim, dos 3 Barões com Cazuza, esse é o meu preferido. Eu gosto muito do segundo LP também. Sim, o Barão 2. 2, Apesar que o Barão foi impulsionado por causa do Ney Matogrosso, né? Ele gravou pro Dia Nascer Feliz, né? Foi. As rádios não estavam muito preparadas para o rock do Barão ali no início dos anos 80. 82, 83, né? Aí em 83 eles gravaram o segundo álbum e o Ney gravou junto com eles, que eu digo assim, eles gravaram no álbum deles e o Ney gravou no álbum deles, né? Dele, pro Dia Nascer Feliz. E começou a tocar nas rádios a versão do Ney Matogrosso. E começou a fazer sucesso. Tocou bastante nas rádios a versão do Ney Matogrosso. Mas aí, logo em seguida, as rádios passaram a adotar a versão do Barão Vermelho também, que também fez um relativo sucesso. Daí, em 84, o Lael Rodrigues estava fazendo o filme Bete Balanço e chamou o Cazuza para compor a música tema, né, que ele compôs com o Frejal, Bete Balanço. E aí, eles estouraram realmente. Né? Em 84, eles lançaram o Mal Abandonado, que tem a música Bete Balanço, que não foi gravada para o álbum, né? Ela foi incluída no álbum, mas ela foi gravada para o filme, pela trilha sonora do filme. Sim. E depois eles estouraram também no Rock in Rio, em 85, em janeiro de 85, foi uma das bandas mais nacionais, né, mais aclamadas do festival. Paralamas, Barão Vermelho. Daí, em 85, o Cazuza resolveu sair, né, da banda, no auge do grupo, ele resolveu abandonar o barco. Sim. E o Ney gravou a contragosto do Cazuza, se eu não me engano, né? Ele não queria. Ele não queria pelo seguinte, porque era música de trabalho do Barão Vermelho, né? Quando você tem um álbum, ou a gravadora escolhe, ou a banda em consenso decide, né? Uma música para ser trabalhada, a primeira música do álbum a ser trabalhada. E a do Barão Vermelho 2 seria para o Dia Nascer Feliz. O medo do Cazuza era que, se o Ney Matogrosso gravasse, matasse a versão deles.
Só que não, né? O medo do Cazuza era meio... Tinha razão de ser, mas não tornou-se uma realidade, né? As rádios adotaram as duas versões. Mas o Sim. Cazuza realmente não queria que o Ney gravasse. Ele falou: não, você não. Né? O Ney acordou ele, foi um dia na casa dele e falou: ó, acorda para ganhar dinheiro, eu vou gravar para o Dia Nascer Feliz no meu disco novo, não sei o que e tal. E o Cazuza falou: não, você não vai fazer isso. Você vai fuder com a gente, né? É a nossa música de trabalho. Ele falou: não, eu vou gravar, vocês gravam e tá tudo certo. E o Ney Matogrosso estava com a razão. Sim. O Ney e o Caetano foram muito importantes para esse início do Barão, né? O Caetano cantou Todo Amor Que Houver Nessa Vida no Rio de Janeiro, né? Inclusive, os pais do Cazuza estavam na plateia, né? O João Araújo nem acreditou, né? Quando o Caetano falou que era do Cazuza a música. E foi muito importante. O Barão Vermelho sempre teve um reconhecimento por parte da crítica, antes até do que por parte do público. Tanto é que as críticas são elogiosas ao primeiro álbum do Barão, né? O Ezequiel Neves, que além de trabalhar numa gravadora, na Som Livre, ele era crítico de música e tudo, e ele abraçou, né, o Barão, ele foi produtor e tudo. E os artistas também respeitavam, porque o Cazuza era muito bem relacionado, né? O pai do Cazuza, o João Araújo, era presidente. É, A é que nem força. o Peninha e o Fernando Magalhães, eles da noite, ele e o Peninha eram músicos contratados. A partir do Na Calada da Noite que eles foram efetivados como banda, que foi a substituição do Dé pelo Dade. Sim, Idade ficou muito pouco tempo também, Só né? um Foi tocar. álbum, Fez um Foi álbum e um pouquinho da turnê daquele álbum. Aí logo depois ele foi já tocar com o substituído Caetano. ele foi substituído pelo Rodrigo Santos. Sim. Mas é um baita baixista, né? Tô tentando trazer o Dade pro Pitadas do Sal já faz alguns meses, tá difícil. É. O contato de você com esses caras é pelas redes sociais, então? Ou pelo Instagram? A maioria pelas redes sociais ou pelos agentes, assim, né? Pela assessoria de comunicação. Muitos são pela assessoria de comunicação. Por exemplo, Frejá, os nomes maiores, assim, Frejá, como se fala, nem Mato Grosso, já fiz convite, Zé Cabaleiro, enfim, essa galera assim que faz muito show, Marina, Adriana Calcanhoto, é tudo por agência, porque eles nem cuidam das redes sociais deles. Os artistas não menores, né, mas assim que não estão tão na mídia, né, ou são Sim. músicos contratados, são músicos da banda, eles já participam mais ativamente das redes sociais e respondem. Sim. Daí tem essa facilidade, né, de você tratar direto com o artista. Mas as agências de comunicação funcionam muito, assim, e são muito queridas, elas fazem de tudo para que a gente consiga realizar a entrevista com os artistas que eles agenciam. Sim.
O maior nome que já participou aqui foi o Bruno, do Biquíni. Pô, legal. Já tentei trazer o Bruno aqui, não consegui, tá vendo? Você teve mais sorte que eu. Já mandei É, por- mensagem para ele ali e tudo e ele não respondeu. eu mandei no Instagram dele, ele viu, só que essa entrevista que foi com ele foi por áudio, né? Não foi ao vivo, né? Sim. Eu mandei um áudio, ele respondeu, aí foi 16 minutos, porque acho que no mesmo dia tinha show em Jundiaí, acho. Ah, pode crer, pode crer. Mas o Bruno é um queridão também. Eu li a Nossa, biografia que ele escreveu do Biquíni Cavadão, acho sensacional. Ano super gente passado boa. eu li a biografia e chamei ele para um papo, mas não rolou, não rolou. Tem que fazer de novo o convite. Sim, eu tô lendo, tô tentando, né? É, Eu achei legal esse negócio dos Carry Code que ele usa no livro. sim, sim. Você sabe bastante mesmo, hein? Eu já me achava sabichão, mas eu comprado com você, não sou nada. Ah, que nada. Pô, também, pô, olha a minha idade, olha a sua. Você vai saber muito mais do que eu. Na tua idade eu não sabia metade do que tu sabe. Ah, é diferentão, né? Ver um jovem como eu sabendo essas coisas, né? É muito diferente, principalmente por gostar desses sons mais antigos, né? Hoje é mais fácil tu ver um jovem escutando as músicas de agora. Funk, né? Na tua idade, eu escutava as músicas da década passada e retrasada, mas tinha uma cena acontecendo, né? De pessoas da minha geração produzindo música que eu me identificava bastante, que era essa galera, né? O Dé, quando gravou o primeiro álbum do Barão Vermelho, ele fez aniversário durante a gravação. Ele tinha 16 anos, fez 17 no estúdio. Ele é de menor, né? Ainda no Era primeiro menor disco. de idade. A galera toda ali tinha 20, 21 anos, né? O Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Renato Russo. A galera ali tinha 20 e pouquinhos, né, cara? E era tudo garoto, tudo recém-saídos da adolescência. E eu um adolescente, me considerando ali parte da geração, né? Essa galera era 4, 5, 6 anos mais velha que eu só, né? Então é a primeira vez que tem essa cena forte no Brasil de artistas, né? De músicos com um discurso jovem, né? Falando para o jovem dos problemas dos jovens e tal. Então a Sim. identificação foi muito forte por conta disso. É, eu acho que ter vivido a adolescência específica lá nos anos 70 deve ser bom, porque meu pai ele nasceu em 71, né? Ah, teu pai é do ano que eu nasci, eu sou de 71. Também? 71. Só É, não, meu só pai. não tenho filho. Não tive, não tive. Ah, Talvez meu, por isso eu me considere ainda um garoto, né? A responsabilidade da paternidade não bateu em mim, né? Eu coleciono, eu uso camiseta com Yoda e coleciono boneco do Star Wars. sim. Aí meus tios nasceram nos anos 60, né? Eles já eram jovens adultos ali no início, né? Acho que 80 no meio ali. Meu pai era moleque, ele ouvia de manhã jogava uma bola, de tarde, ali 3 da tarde ouvia um vinil, à noite ia para um baile, né? Deve E ser tudo uma boa vida essa aí era pra... a nossa vida de adolescente, era isso aí, era sensacional. Ia para as danceterias. E muitas vezes Sim. nas danceterias a gente assistia shows dessas bandas. Isso eu estou falando do quem morava no Rio, em São Paulo, né? É. Tinha mais facilidade por isso de encontrar com essas bandas. Eu assisti Barão, Heróis da Resistência, Capital Inicial, em danceterias, em espaços pequenos, em palcos pequenos. Assim. Isso era muito, muito legal, essa aproximação que a gente tinha com os artistas, né, com a cena que estava acontecendo no Brasil. Sim. O, eu sou do interior de São Paulo, né? Acho que eu não sei se eu te falei. Acho que não, né? Não, qual cidade? Tapira. Itapira. Ah, é perto qual outra cidade mais maior assim que tem perto da sua? Campinas. Campinas, tá? Só para eu me localizar, beleza. Campinas eu É conheço. a terra de Marcelo Bonfá aqui. Ah, pode crer, pode crer. Pera aí. O Bonfá, ele nasceu aqui, viveu até os 12 anos, mais ou menos, e partiu pra Brasília. Por Conheceu o conta dos pessoal lá. pais, né? Sim, do banco, né? Funcionários acho que do Banco do Brasil, né? Sim.
A galera que ia para Brasília ou era funcionário público ou era militar, né? O pai do Renato também tinha um cargo alto no Banco do Brasil também. O Sim, do Dinho e do Dado eram diplomatas e tal. Era essa galera que vivia em Brasília. sim. Quando aconteceu ali a cena de Brasília, que é muito legal também. Eu sou muito fã ali do Renato e tal, Capital. Eu gosto muito dessas bandas ali de Brasília que surgiram nos anos 80. Sim. Você falou que você teve uma banda, você tocava o que nessa banda? Eu tive algumas bandas. Eu sempre cantei nas bandas e tocava gaita de boca. Sério? Eu toco aqui também. Não sei se tá perto, que senão eu pegava pra você ver. A minha também não tá perto. Mas eu sempre cantei nas bandas que eu tive, ou assim, melhor dizendo, ousava cantar, porque eu Arranhar. não sou um cantor, mas gosto muito de cantar, assim, eu acho legal. Uhum. E tocava gaita de boca em algumas músicas que permitiam isso, né? A última banda que eu tive foi em Santa Catarina, onde eu morava, a Billy Night. Da gente tocava nos barzinhos ali da cidade, da região, mas tocava só cover, só pop rock. A gente tocava Doors, Nirvana, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Legião, Paralamas, Erasmo Carlos, Roberto da Jovem Guarda. A gente fazia uma mistura assim, mas era muito bom. Janis Joplin também tinha bastante no repertório. Era muito Sim. legal. Aproveitar que meu baixo tá aqui perto, tirar um som aqui. Opa, manda aí. Ai, meu Deus. O Bete Balanço, o DR fazia uma técnica muito legal, né? Ele puxava a corda assim, né? O baixo é um instrumento muito legal também. Sim, eu acho muito bacana. Uma, é um apoio pra guitarra, né? É. A cozinha, né? Considerada a cozinha ali, né? O baixo e a bateria que fazem a marcação, que dão peso, né? Que dão aquele som mais gordo, mais forte na banda. O Dé é um grande baixista. O Dé é um grande músico, né? O Humberto também eu considero um bom baixista, mais do que guitarrista até. Eu acho que o Humberto tem um estilo de tocar contrabaixo muito peculiar, assim. Eu gosto muito do jeito que ele toca contrabaixo. Sim. Ele toca contrabaixo como se fosse um guitarrista, assim. Eu acho que isso faz a diferença. Mas no início ele era guitarrista, né? Só que o Marcelo Pitts ele acabou saindo, né? Aí ele Foi pegou o lugar no baixo e trouxe o Licks pra tocar guitarra, né? isso. O Pitts gravou só o primeiro álbum ali, o Longe Mar das Capitais. Chegou Sim. a fazer alguns shows na turnê de divulgação, mas saiu antes das gravações do Revolta dos Volta dos Gigantes. Dantes. E você tá tendo um projeto com o Augusto agora, né? No teatro, né? Alguma coisa assim? O Augusto Lix, ele terça-feira, olha só, viajando. No dia 19, ele vai se apresentar em Recife. Na realidade, não é uma apresentação de show, assim, de música, né? É um encontro com fãs e eu vou ser o mediador desse papo, né? Eu vou estar no palco com o Augustinho para mediar ali o papo, né? Para organizar as coisas e tudo. Mas vai ser isso, um encontro com fãs. O Augusto faz muito tempo que ele não se encontra com os fãs e tudo, desde antes da pandemia. Então, e esse papo vai ser intercalado com umas palhinhas de canções dos engenheiros, né, do Havaí. Daí, provavelmente, muito provavelmente, eu vou cantar junto com Augusto essas canções. Sim. E até fica a dica aí, qualquer cidade que queira esse evento, né, em sua cidade, tudo entrar em contato comigo, que eu faço esse meio de campo aí. Eu que fiz o meio de campo com a rapaziada lá de Recife, tudo, e acabei sendo o cara, né, o idealizador disso em termos de ideia, de contatos e tudo. Então, assim, a cidade que quiser receber esse encontro aí do Augusto Lix com fãs e tudo, só entrar em contato comigo ali nas redes sociais que a gente combina. Que show de bola. Esse é um auge em Itapira. Não, o Agostinho é sensacional, é um músico incrível e um ser humano, cara,
muito bacana, muito educado, muito inteligente, assim, é muito gostoso conversar com ele, sabe? Sabe muita música, muita música. Sim. Aí teria que ser num teatro, né? Ou pode ser. Não, um espaço que caiba umas 100, 150 pessoas. Pode ser num teatro, pode ser numa, esses espaços de evento de hotel, entendeu? Que às vezes o pessoal aluga. Não precisa necessariamente ser num teatro. Pode ser num espaço que tenha um palquinho, né? Que dê para colocar um sonho e tenha umas cadeiras, assim. Sim. E é legal, porque dá para cobrar o ingresso ali de quem vai assistir e tudo, e fazer um encontro com fãs, assim. Isso é muito bom. Melhor, enquanto não tem um show do Augustinho, né? É melhor tê-lo dessa forma do que não ter. E os engenheiros têm um fã-clube assim, espalhado por todo o país, né? E eu percebi isso na última live que eu fiz com o Augusto Lix, que o Júlio participou. Eu percebi uma certa demanda de pessoas querendo ver o Augusto, né? Tocando, conversar com o Augusto e tudo. E aí foi isso que surgiu a ideia desse encontro em Recife. Eu tive a oportunidade de conhecer os meninos que estão organizando lá em Recife, né, através das redes sociais. Eles entraram em contato comigo e tudo, e a gente tornou isso possível. Então, esse encontro vai acontecer lá em Recife, às 15 horas, no dia 19 de novembro. Sim. Se você conseguisse um vídeo do Augusto falando um abraço pro podcast, eu ia ficar muito feliz. Cara, que eu sou Cara, muito fã. posso tentar. De repente, quando encontrar com ele lá em Recife, me lembra, me manda uma mensagem. Ô, Salto, está indo para Recife lá amanhã? Tenta ver esse vídeo com o Agostinho que eu tento com ele. É mais fácil do que eu pedir assim pelo telefone. Sim. O Augusto é um cara muito importante, né? Imagina, um baita guitarrista. Era um garoto, terra de gigantes, né? Cara solo que o cara fazia, né? Eu acho que ele tem uma identidade bem própria e me agrada muito as timbragens que ele usa na guitarra, né? Os arranjos que ele fez para as músicas dos engenheiros. E isso eu acho que fez a diferença no som dos engenheiros. Com a saída dele, os engenheiros, para mim, não foi mais o que era. O Engenheiros com o Pizza é uma banda, mas do Revolta dos Dandes ao GLM, para mim, que é considerada a formação clássica dos engenheiros, é os Engenheiros da Havaí, o qual eu sou fã, sabe? É aquele tipo de som, de temática, de timbre, de ritmos que eu gosto. Depois tem coisas legais que o Humberto fez, né? Sem o Augustinho, depois sem o Carlos. Mas assim, é uma banda acompanhando o Humberto, não é mais Engenheiros para mim. Sim. Humberto Gessinger Trio, né? É Humberto Gessinger tocando com uma rapaziada, né? E não desmerecendo o Adal, que eu recebi aqui no canal, um puta baterista, aquela formação que o Adal participou, eu acho sensacional, que gravou Minuano, né? aí o Minuano e o Tchau Radar, eu acho sensacional, sensacional. É engenheiros também, não estou dizendo que não é, mas não é aquele engenheiros clássico que eu me tornei fã, que eu fiz o fã-clube, que eu ia para show e tudo. É diferente. Mas, assim, tem vários fãs novos, né? E os engenheiros têm isso, Humberto tem isso, né? De renovar o público a cada. De tempos em tempo, ele renova o seu público. Então, assim, tem os fãs cinquentões, que nem eu, mas tem fãs aí de 17, 18 anos que também é muito fã da banda e gosta dessa carreira solo dele, das últimas formações e tudo, e tá tudo certo, tá tudo bem. São músicas de qualidade, tá valendo. Se você ficasse preso numa ilha deserta, qual que são os 5 primeiros LPs do rock nacional você levaria? Barão Vermelho, de 82, As Aventuras da Blitz, Revolta dos Dandes, o primeiro do Lobão, Cena de Cinema, Muito bom, e por o sinal. Legião Urbana 2. O 2 é bom pra caramba também, meu. Se você me Nossa. perguntar semana que vem, provavelmente serão álbuns diferentes, mas hoje seriam esses. E do rock internacional? Cara, os 5 pode É, ser Abbey Road, Beat. Revolver, Aham. é,
Led Zeppelin 4 e Exile on Main Street, do Rolling Stones, e Harvest Moon, do Neil Young. Mas daqui a pouco muda também, né? Muda. Isso é assim, não adianta. Isso não tem jeito. Mas hoje seriam esses discos. Se eu botasse uma arma na cabeça e falasse assim, e dos Beatles? Eu levaria os 5 dos Beatles, assim, não tem jeito. Que é a banda que eu mais gosto, né? Mas E o. para dar uma variada, entrou aí um Led Zeppelin, um Neil Young e um Rolling Stones. Sim. Ah, não falei The Doors, é uma banda que eu amo, tá bom? Ficou de fora The Doors. Levaria o primeiro The Doors, assim, roubando. E o Queen, você curte também? Legal, cara. Curto. Sim, o Queen é massa. O Queen vai ter live no canal, não lembro o dia, mas esse mês ainda, sobre o Miracle do Queen. Vai ser no dia 16, semana que vem, quarta-feira que vem. Vai rolar no Pitadas do Sal uma live sobre Miracle do Queen. Se precisar de apoio é só chamar. Ah, legal, bacana. Os Queen é uma banda que eu acompanho desde 2019, assim. Muito Não, boa, o Queen como é sempre. muito bom, muito bom. Se fosse montar uma banda internacional, quem você colocaria para tocar cada instrumento? Tem que estar vivo o pessoal ou pode Não, até. você pode pegar os fantasmas também. Tá. No contrabaixo, Paul McCartney. Sim. Na bateria. Ringo Starr. Não, vou tentar pegar um de cada banda, assim, para não. Senão eu ia montar os Beatles novamente. Deixa eu ver, Paul McCartney no contrabaixo, na bateria. Na bateria. John Bonham. Led Zeppelin, né? Bom pra caramba. Na guitarra. Jimi Hendrix. Podia ser Jimi Hendrix, porra. Na guitarra, Jimi Hendrix. Nos teclados, Elton John. Bom. E no vocal, Jim Morrison. Demais, hein? Pô, ia ser uma banda aloprada, né? Mas Mas imagina. esse aqui nem aquela banda, acho que o Lobão e o Hit e o Lu Santos fizeram. Os Tanta, Vimanas. tanta habilidade que não dá pra todos aqueles caras ficar juntos, É né? muito ego, né? Muito ego. Sim. Não, mas seria, imagina, sensacional. Baixo Paul McCartney, guitarra Jimi Hendrix, teclado Elton John, bateria John Bonham e nos vocais Jim Morrison. Ó, seria interessante isso. E no Brasil? No Brasil, voz Cazuza, guitarra. Puta, não tem como não falar o Roberto Frejá. Mas vou botar Augusto. Guitarra, Augusto Lix. Baixo. Arnaldo Brandão, que era do Hanoi Hanoi. Teclados. Guilherme Arantes. Falta bateria, João Baroni. Nossa, João toca demais, hein? Nossa. A João é Fui, foda. fui no show dos Paralama sexta, nossa. O cara segura pra caramba na bateria. Pelo amor de Deus. Não, ele é sensacional. Será que se o Vital tivesse na banda ainda, a banda teria o mesmo sucesso? Acho que não, cara. Acho que não. A gente não tem como saber, né? A gente só pode especular realmente, mas acho que não. Acho que a fórmula ali fechou com a entrada do Baroni. O toque do Baroni é a cara do Paralamas, né? Estou dizendo que não faria sucesso, faria, mas não faria de repente o mesmo sucesso que fez com esse trio clássico, né? Baroni, Bi e Herbert. Sim. Em São Paulo, qual que você acha que é qual que é o seu vinil favorito de uma banda de São Paulo? Desculpa, o que é? Não escutei direito. De uma banda paulistana, qual que é o seu disco favorito? Cara, eu gosto muito do RPM, o primeiro álbum do RPM. Revoluções por Minuto? Acho muito bom, muito bom. Mas gosto do Ira também.
O Ira é Gosto. muito bom. O Vivendo e Não Aprendendo é o primeiro, né? É o Mudança de Comportamento primeiro. É o primeiro, então, Vivendo e Não Aprendendo é o segundo. Eu gosto muito, que é o amarelo, né? Que tem Sim. dias de luta, Envelheço na Cidade. Esse eu gosto bastante. Gosto do primeiro também, mas acho que o segundo é melhor resolvido, assim, em termos de sonoridade e tudo. Eu gosto muito desse álbum. Mas o primeiro álbum do RPM, cara, eu ouvia muito, eu era muito fã. E a mesma coisa que eu tava falando, não tem uma música ruim para mim, sabe? Sei cantar todas as músicas, eu gostava muito de todas as músicas. Você talvez não tenha noção do que foi o RPM no Brasil, cara, em 86. Foi uma loucura, assim, sabe? Eles tocavam tudo quanto era rádio, estavam na TV, nas revistas, das bancas de jornais e tudo. Foi um sucesso avassalador, assim. E era muito bom. Não um sucesso avassalador com um trabalho meia boca, medíocre. Não, era uma banda muito boa, muito boa. Eu assisti, não o que foi gravado, né? Mas eu assisti o show da turnê do Rádio Pirata, aquele que eles lançaram ao vivo e tudo, eu assisti no Carecão. O disco foi gravado no Palácio das Convenções, no AMB, né, em São Paulo. Salvo engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que sim. E eu assisti no Canecão, aquela turnê. Porra, o show, eu tinha visto o show com laser em 85 do Yes. Aí em 86 eu assisti o RPM no Canecão, mais próximo e tudo. Era uma coisa muito bem produzida. A iluminação e a direção do Ney Matogrosso fazia toda uma diferença, né? E a grana injetada pelo Poladian, que foi o empresário, né, que bancava eles também, figurino, tudo era de muito bom gosto. Se eles cantassem em inglês, se fosse uma banda gringa, cara, não ficava nada a dever para as bandas da época lá de fora. Você acha que o Barão, após a saída do Cazuza, ele teve assim não diria um sucesso, conseguiu se manter melhor? Porque parece que o pessoal fala que o Barão Seu Cazuza foi melhor, que o Frejá, Cara, eu acho que a saída do Cazuza do Barão Vermelho foi bom para os dois lados. sim, né? O Barão deixou de ter aquela marra, né, de ter aquela dependência do Cazuza, nos deu Roberto Frejá, que é um puta de um band líder, né, cara? O cara canta pra cacete, toca uma guitarra super bacana e tudo, e tem presença, né? O que é algo muito difícil, né, cara? O seu principal vocalista e letrista da banda sai, a banda morre, né? E o Barão não. Eu acho que eles atingiram um patamar no rock Brasil de respeito, assim, que eles não tinham conseguido com o Cazuza, né? E, claro, que se o Cazuza continuasse na banda, eles também seriam grandes, né? O tempo iria provar isso, obviamente. Mas eu considero que a saída do Cazuza e do Barão foi bom para os dois lados. O Cazuza deixou de ter a marra de ser o cantor bad boy de uma banda de rock só e tal, e navegou por outros mares, né? De bossa nova, de MPB, gravou com composições em parceria com Gilberto Gil e tudo. E o Barão também, cara, foi muito bom para os dois. Sim. Se não me engano, até no livro do Barão fala que eles iam no Declare Guerra, acho que tinha umas canções do Cazuza, se não me engano, aí teve que repartir. Aí Exagerado foi pro Cazuza. É. Quando o Cazuza saiu do Barão, eles já estavam compondo, né? Já estavam com Sim. algumas composições encaminhadas, aí o repertório foi dividido. Um Dia na Vida ficou pro Barão, né? Exagerado foi pro Cazuza, né? Exagerado foi pro Cazuza, Balada de um Vagabundo, acho que era pro repertório do Barão, também ficou com o Cazuza, Que o Deus Venha ficou com o Barão, Que o Deus Venha é uma adaptação, que eu acho linda, né? Que é uma adaptação de uma crônica da Clarice Lispector, que ela escreveu para o Jornal do Brasil em 70, 68, 69, 70, salvo engano. E o Cazuza adaptou essa crônica chamada Deus e fez a letra de um blues maravilhoso, que é Que o Deus Venha, não sei se você conhece. A Cássia gravou no primeiro álbum dela e é muito bom também com a Cássia Eller. Sim. O Cazuza solo eu percebo mesmo que ele tem aquele lado mais MPB que ele gostava mesmo, assim.
O primeiro nem tanto, né? O que tem exagerado e tal, mas já a É, partir do segundo ele já flerta ali bastante com o MPB, com o só se terceiro, for a dois, né? que eu acho maravilhoso aquele álbum. Eu fiz uma live aqui com um baixista, né, da época, que foi o Nilo Romero, e co-produtor do álbum também. Foi sensacional, foi um papo incrível aqui com o Nilo Romero sobre esse disco. Eu, o Nilo Romero e o Romero Carvalho. Foi. Não sei se você assistiu, assim, eu recomendo a galera que está ouvindo aqui o podcast que acesse lá. Foi um papo muito bacana, que é um grande disco do Cazuza. E ele já flertava assim, com o MPB, coisa que ele fez mais forte ainda no Ideologia, né? Que foi o terceiro solo dele. Sim. Faz parte do meu show, um trip às estrelas. Um Trem para as Estrelas, né? Que ele, em parceria com Gilberto Gil e tudo. No Burguesia ele já tá debilitado, né? Cantava na cama, É, né? ele tá com a voz muito fraca, tadinho. Gravou muitas canções deitado na maca, né? Porque ele não Sim. conseguia nem ficar de pé, ele se cansava muito. E o Kid de Abelha, você acha que ele teria sido alcançado mais a altura maior se o Leone não tivesse saído da banda? Cara, eu teria seguido um caminho diferente, né? Que poderia. O Kid Abelha fez bastante sucesso, né? Nossa, Durante muito demais. tempo, assim, eles atravessaram as décadas, assim, assim como o Biquíni Cavadão, né? Teve umas bandas que não conseguiram atravessar, virar a década de 80 para os anos 90 e acabaram, né? Foram por caminhos muito ruins. O Kid Abelha e o Biquíni Cavadão, eles mantiveram o público, sempre lotando shows e tudo. Mas eu acho que o Leone é um puta de um compositor. E isso teria feito a diferença ali no Kid Abelha, né? Porque você pega o primeiro álbum, Seu Espião, e o segundo, Educação Sentimental, acho que todas as canções são de autorias do Leone com alguns outros parceiros, né? O Leone é um A puta Paula, né? compositor. Né? E eu acho que isso teria feito muito bem para a banda, além de ser um músico bacana, toca contrabaixo muito bem, canta bem e tudo. Mas eu acho que teria que abrir para o Leone cantar mais, não só a Paula, e não sei se isso aconteceria, né? Não sei se os egos permitiriam isso. Sim. Eles tiveram um relacionamento, né? Sim, Numa sim, certa parte. no início do primeiro álbum eles eram namorados ali. Não sei se eram casados, acho que eram namorados, viviam junto e tudo. Aí eles se Sim. separaram e a Paula passou a namorar Herbert o Viana. Herbert Viana. Né? Sim. E Bora Bora dos Paralamas, eu acho que é uma crise sentimental do Herbert, né? Sobre o fim do namoro É dela. total, é o fim do relacionamento dele com a Paula. O lado B do Bora Bora, se tu pega, porra, por quase um segundo, Dois Elefantes e tudo, ele escreveu todas aquelas faixas do lado B do Bora Bora para Paula, para o rompimento ali. Ele tá Sim. realmente expondo o término da relação e como a Paula fazia falta para ele. Sim. O Jorge também, o saxofone que ele tocava era muito bom também. É uma característica forte, né, do Kid Abelha é o sax do Jorge Rael. Bruno Fortunato. Também, também. Eu acho legal essas bandas com saxofone mesmo. Os Paralamas usam muito, o Biquíni Cavadão usa, o Balmer, né? Sim, sim. A música ska do Passo do Lui, quem toca o sax é o Jorge Rael. Eu não sei, porque o do Júlio ele falou outra coisa. Eu não lembro qual que é. O Júlio ele fez uma análise sobre esse disco aí. Ele falou que foi outro saxofonista. Tem que dar uma perguntada pra ele lá. Ah, é? Que eu saiba, cara, era o Jorge Rael, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Certo. Essa é a terceira parte do Revolver que vocês vão falar. Você e o Giovanna, meu Deus, já. O Gilvan Grings e o Alexandre Carvalho. Hoje o Romero não vai poder participar com a gente, que ele tem um outro compromisso. Foi uma relançamento do Revolver, né? Com algumas coisas, né? Foi, remasterizado, um lançamento novo aí, 2022. E tá muito bom o som, tá muito bom. Um carro, desculpa. O Júlio tá certo, foi o... Cara, mas é a cara do Jorge Rael, aquele sax. Tá dizendo que o sax aqui é o Léo Gandeman. É.
Cara, para mim eu ia morrer achando que era o Jorge Israel, porque eu acho aquele solo a cara do Jorge Israel. Sim. Mas é o Léo Gandeman também um outro puta saxofonista, né? Rock dia a dia também é cultura. Léo Gandeman tocou com o Lulu Santos durante muito tempo e tudo. E é um vocalista sensacional, um saxofonista sensacional. O Lulu é o último romântico, né? Nossa, grande compositor também. É excelente. O Lulu é fora da curva, cara. O Lulu é bom, tem um bom gosto musical incrível e um cara super antenado, sempre à frente ali, né, do seu tempo, nas questões das músicas, de romper alguns padrões e tudo. Às vezes mal incompreendido na época, mas depois a galera acaba dando valor ali. É o Lulu, né? O Tempos Modernos, aquele clipe lá. Você já viu o clipe dessa música? Sensacional. Sim, sim. Lá em Ouro Preto, né? Grande É, cidade. é sensacional. 82 foi, eu acho que o início de tudo mesmo, né? O Barão, a Blitz, o Raul. Foi. 1982, o verão de 82 ali foi que começou o boom do rock nacional. Foi de 82 a 90, né? Acho que eu tenho como término a morte do Cazuza ali, da década de 90, né? Dia Mas é 7 que, de junho de 90. sim, né, teve bons discos também. Descobrimento do Brasil, da Legião. Sim, sim. Só que o auge mesmo foi nos anos 80. O pessoal ali que surgiu bem no finalzinho, né? Unindo de Nós, uns e outros. Mas que aproveitaram essa linha ainda. A galera ainda conseguiu aproveitar o boom do rock nacional ali. Nenhum de Nós fez bastante sucesso no final dos anos 80, ali com Camila, depois com Um Eu astronauta de Caminhava mim. e tudo. Eles pegaram ali a rebarba ali da virada. 11 outros também, né? Sim. Então, só vou agradecer você aqui. Obrigado por tudo, hein? Pô, imagina, foi um prazer. Falar de música é sempre bom, né? É tão bom falar de música quanto é ouvir música. Eu sempre gosto de Sim. falar de música, bater um papo. Muito obrigado pelo convite. Eu quero deixar um abraço aí para todos os ouvintes do seu podcast. E tamo Sucesso. junto, tamo junto. Qualquer hora a gente volta aí para contar mais histórias. Foi um prazer. Quem sabe eu não faço uma aparição no seu canal também, Ó, né? vamos ver, vamos ver. Então, Sal, valeu. Depois você Valeu, vê querido. depois eu te manda o negócio do Leaks lá. Acho que Tá bom. é dia 20? Dia 19. Ah, dia 19. Então manda dia 18 pra você. Beleza, então, querido. Um grande abraço para você. Valeu. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.